noite a todos. Aqui é Zequinha Barbosa. Estamos aqui por mais um programa Vivência do Esporte e hoje estamos trazendo aqui uma pessoa super importante para o esporte nacional, para o atletismo nacional e para o esporte mundial, né? Aida dos Santos. Aida, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, Aida, aqui para iniciarmos o nosso bate-papo, pedimos para que os nossos convidados façam uma leitura de si mesmo, se autodescrevam e, por isso, você, né, poderia se apresentar dizendo aos nossos espectadores quem é Aida dos Santos Menezes. Boa noite a todos. Eu sou Aida dos Santos, tenho 86 anos, fui a primeira mulher brasileira a ir para uma final nas Olimpíadas de Tóquio no ano de 64. Sem técnico, sem material para competir. Foi isso que aconteceu no Japão. Uma guerreira. A senhora foi uma guerreira. Dona Aida, aqui no canal, a gente tem trabalhado para apresentar uma proposta diferente do convencional que entendemos que possa ser positivo para o nosso país. E foi por essa razão que a senhora está aqui hoje conosco. Segundo o nosso departamento de pesquisa, a senhora nasceu no ano de 1937, correto? Exatamente. Então, não sei se a senhora sabia ou não, mas o Decreto de Lei 3.199 foi promulgado no dia 14 de abril de 1941. Este decreto diz seu artigo 1º que fica instituído no Ministério da Educação e Saúde e Conselho Nacional do Desporto, destinado a orientar e fiscalizar e incentivar a prática dos esportes em todo o Brasil. Por essa razão, quando e o que te levou a praticar o voleibol? Eu sempre gostei do voleibol. Eu não sabia nem o que era atletismo. Eu só ouvia falar em Zé Teles da Conceição e Ademar Ferreira da Silva. Então, eu estava no colégio, semi-terno o dia inteiro, só tinha folga aos domingos. E eu consegui, com o diretor eu moro em Niterói, do Caio Martins, para treinar voleibol. Então, eu convidava meus colegas para ir aos domingos bater bola de voleibol no ginásio. E tinha uma colega minha que fazia atletismo. E ela me dava carona na bicicleta. E toda vez que eu ia para o voleibol, não tinha quórum. E ela me convidava para atletismo. E eu falei, não quero ficar correndo, pulando e cansando, não. Eu vou para o voleibol. Aí um belo dia ela falou, Aida, hoje é o último dia. Se chegar no ginásio não tiver quórum, se você não for para o atletismo, você vai voltar para casa a pé. Tá? Não sei se felizmente ou infelizmente chegou lá, só tinha 5 colegas. E eu falei, bom, eu vou para o atletismo, eu vou voltar a pé. A rua já era inclinada, ainda tinha que subir o morro, eu falei, muita coisa. Então, eu fui para o atletismo. E ela fazia salto em altura, e os técnicos estavam lá treinando, pediu que eu saltasse. Aí eu soltei, pulei 1,40. Aí ficaram entusiasmados, porque o recorde naquele ano do estado do Rio, né, que agora é um estado só, era a Carmozina Reis de Itaperuna, e era 1,45 m. Aí ficaram entusiasmados, né, falaram que eu tinha que competir, e aí me inscreveram na competição. E a primeira competição seria a Rubens Fosel no Fluminense, no Rio. Aí, quando cheguei em casa, falei com meu pai, falei, você não vai para o atletismo, não. Não deixou que eu fosse. Aí, o que aconteceu? Choveu muito, foi transferido. Aí, para mim, depois que tornou marcar outra data, essa colega que me levou para o atletismo mentiu para o meu pai, né? Não deve mentir, não, né? Mas mentiu para o meu pai, eu concordei que eu iria para assistir competir. E aí eu fui. Mas antes disso, eu sempre gostei de esporte, com alguma minha parcela de esporte. E aí eu fui jogar basquete pelo SESI. Entendeu? Eu fui convidada, falei para o técnico do atletismo, jogar basquete, ele não vai, você pode se machucar. Mas eu fui assim mesmo. Aí torci meu pé. Torci meu pé. Um dia, no outro, tinha que ir para a competição. Aí chegou, o que foi no seu pé? Eu falei, carregando água no morro, vou lá no morro, carregava água, torci o pé. Eu falei, não está mentindo. Aí te torceu o pé. Aí tem que fazer fez uma botinha de espaladrapo, e aí eu fui competir, primeira competição do Esposel. Chegando lá, né, entre os atletas do Flamengo, Vasco, Fluminense, cada clube lá tinham 2 atletas. E salto altura era eu e essa minha colega. E aí eu comecei de 1 metro soltando, né? Primeira vez competindo,
Só que eu não me aqueci, mas só se aquece. Aí eu falei, eu não posso me cansar antes. Eu dizia que ia me cansar antes. E eu não me aqueci, fui saltando. E saltei 1,50. Isso foi no ano de 57. Saltei 1,50 m e ganhei a prova. Eu tenho até reporte de jornal, maior revelação para as Olimpíadas de Roma em 60, entendeu? Não sabia nem que isso viajava, né? Então, em primeiro lugar, cheguei em casa feliz da vida com a medalha, mostrei medalha ao meu pai trouxe dinheiro? Falei, não, medalha. Ele puxou a medalha, jogou fora, né? E falou, e me bateu e falou, pobre tem que trabalhar para ajudar no sustento da casa. Medalha não enche barriga de ninguém, não. Você não vai mais para lugar nenhum. Aí eu passei a treinar só escondido dele, né? Assim que eu comecei na atletismo. E eu gostava do voleibol, mas voleibol naquela época, nego não fazia voleibol. Não chegaram a falar comigo, mas eu estava treinando atletismo no Botafogo, uma menina chegou chorando, que foi no Botafogo para treinar voleibol, falou assim, nega, tu tem que ir para o atletismo. Preto não faz voleibol. E aí, por isso que eu não segui voleibol, eu fiquei no atletismo. Também porque eu queria estudar. E falar, mas você tem qualidade, se você praticar esporte, boa até você vai ganhar bolsa de estudo. Isso foi o que aconteceu, né? Eu sou formada em Geografia, Educação Física e Pedagogia, estudei numa Gama Filho com bolsa de estudo, né? Agora nem existe mais essa faculdade, naquela época era Grana Filho, entendeu? Até por causa do esporte fez com que eu estudasse. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Sendo o esporte uma novidade na época no nosso país, quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou para praticar esporte? A parte, fora essas que a senhora comentou, né, de ter que pegar carona, de preto não poder praticar esporte. Quais foram as maiores dificuldades que a senhora enfrentou? A dificuldade primeiro começou com meus pais na minha casa, né? E nós passávamos necessidade, eu vou dizer, eu passava fome, entendeu? Porque tinha almoço, não tinha janta, não tinha lanche. Então, a maior dificuldade foi essa, entendeu? E outra dificuldade é ter que treinar escondido de meu pai. Ele não sabia que eu estava treinando atletismo. Tanto que quando eu saí do Fluminense, comecei a Fluminense de Niterói, né? Aí que eu fui para o Vasco me dava um auxílio para passagem. Aí meu pai pegava o dinheiro e eu não ia treinar. Mas chegava o dia da competição, ia lá, o técnico, o diretor ia lá em casa, lá no Morro me buscar. Eu ia competir. Aí eu chegava em casa com medo dela, a mãe falava, a história de atletismo é fácil, você não treinou ele ou medalha. Falei para minha mãe, vai lá para a senhora ver se é fácil a prova de atletismo. Vocês que me fazem ficar sofrendo cada vez mais. Entendeu? Então a dificuldade foi essa, tudo isso. Começou de casa. Entendeu? Não queria que eu fizesse esporte. Dona Ida, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, dividindo um pouco da tua história, que, sem sombra de dúvida, é algo muito importante, tanto para nós, como para o nosso país e até para o mundo, que a gente até andou observando muitas coisas a seu respeito e cada dia mais sempre aumenta a admiração. Aqui no programa a gente já teve especialistas das mais variadas áreas. E como a gente tem uma proposta de informar e, às vezes, se possível, educar através do debate, como a gente está fazendo aqui, que a gente conduz na forma de bate-papo, porque da forma de bate-papo as coisas saem mais descontraídas, saem mais desenvoltas, e aí, assim, a gente expõe um pouco mais de naturalidade. Para contarmos com a tua presença aqui hoje, a gente precisava fazer algo diferente da maioria dos lugares que a senhora foi entrevistada. E por isso a gente queria saber algumas coisas assim. O que levou a senhora a cursar o curso de Geografia para seguir como profissão? Geografia, quando eu fiz o ginásio, eu era melhor, eu adorava a professora, era uma das melhores alunas de Geografia. Por isso que me motivou a formar em Geografia. Comecei a trabalhar em Geografia, mas no Brasil eles dão valor, só de matemática e português. Geografia é um quebra-galho. Faltou professora para dar aula de geografia, faltou aqui. Aí a pessoa falou, Ida, você é minha atleta, por que você não faz educação física? Entendeu? Aí eu fiz vestibular. Primeiro eu fui reprovada. Meu técnico não sabia nem que eu tinha feito, entendeu, vestibular para educação física. Eu cheguei para treinar no Botafogo e falou assim, você foi reprovada. Eu falei, eu sou reprovada. Fui reprovada porque você não sabe quem manda no Brasil é militar. E aí eu fui saber
É porque a dissertação, o que é a outra dissertação? Para falar do esporte no Brasil. Peraí. Você foi reprovado em educação física porque a mulher não podia fazer educação física? Era isso? Não, porque a dissertação que caiu no vestibular, era para falar do esporte no Brasil. E, naquela época, quem governava o Brasil eram os militares. Sim. E eu fui, várias competições que eu fui, quem foi dirigindo foi os militares. Uhum. Né? Então, eu falei tudo que eu sabia do esporte, o que aconteceu comigo em viagem com o papai, como estava sendo realizado o esporte no Brasil. Eu achei que tinha feito uma boa dissertação. E quando eu cheguei no clube para treinar, meu técnico falou que eu tinha sido reprovado. Eu falei, como? Também que eu fiz vestibular. Ele que falou para mim, o técnico, na hora. Ele até já apareceu. Você não sabe que quem está mandando no Brasil agora militar? Você foi reprovado para fazer dissertação. Eu falei, eu vou fazer novo vestibular. Se cair, eu vou falar a mesma coisa. Falei assim mesmo. Mas a outra caiu como proceder em país de grande altitude, como que faz. Como eu já tinha competido no Equador, altitude, entendeu? Na Bolívia, e sabia, a gente tinha que dormir no quarto com roupa molhada, aquelas coisas todas. Aí eu passei. Então, olha só, olha como é interessante coisas que as pessoas de repente não sabem. E a senhora, dentro da tua honestidade, fez uma dissertação em cima daquilo que eram os verdadeiros fatos. Mas no Brasil, naquela época, e até hoje também, não pode se falar muito a verdade, porque quem fala a verdade é amordaçado, de vez em quando eles dão um jeito. Naquela época, assim, eles davam um jeito. Se falasse muito, então eles davam um jeito de tirar a gente do circuito. Agora, avaliando o Brasil de hoje, onde ainda temos tantas discriminações, quais foram as maiores barreiras a serem transpostas pela senhora, ainda que a senhora fizesse salto em altura, pelo fato de ser uma mulher preta e da periferia? Começando, como eu falei anteriormente, eu não sabia que eu era atletismo que viajava, né? Para a Olimpíada de Tóquio, né? Lá na Olimpíada de Tóquio. Eu não estava cogitada para ir para a Olimpíada. No Brasil, na época, estava cogitado, era o 4 por 100 masculino, no atletismo, né? E a Érica Rezende, do 200 metros, ela era atleta do Flamengo. Inclusive, eu servi várias vezes de coelho para ela. Você sabe o que é coelho, né? Ela alcançar o índice, mas ela não conseguiu o índice. Então, houve campeonatos que tem até hoje, chamado Troféu Brasil. Cada ano é num estado do Brasil. Então, o que acontece? Houve, não sei se foi Santander ou Caetano, um dos triângulos paulistas. Aí fomos competir. Lá, eu soltei 1,65 m. A Maria Constância soltou 1,71 m. Bom, faltou, quando terminou a prova, falou que nós tínhamos alcançado o índice. Eu com 1,65 m, ela com 1,71 m. Quer dizer, se você alcança o índice, tem que fazer. Você está atento, né? Você vai ter que treinar para melhorar. Mas não foi isso que fizeram conosco, não. Nos fizeram fazer 6 eliminatórias. Se tinha competição em São Paulo, nós tínhamos que tentar isso novamente. Se tinha em Minas, se tinha no Rio Grande do Sul, onde tivesse, nós tínhamos que ir. E todas as vezes que eu fui, eu soltei 1,65. Tentava em 68, não conseguia. E a Maria da Conceição Cipriano, depois de 1,71, nem 1,65 ela não conseguiu. Bom, aí chegou, a Olimpíada foi em outubro, em setembro, dia 6 de setembro, eu recebi um recado que dia 7 de setembro era a última eliminatória minha de Cipriano para ir para a Olimpíada. Então, nós tínhamos que ir para o Maracanã, podíamos ir lá de manhã, almoçar, ficar concentrada, e a eliminatória ia ser que foi às 15 horas. Aí, quando eu falei para minha mãe que eu tinha que ir, minha mãe falou, você pode ir, mas você tem que carregar água, lavar roupa, encerar a casa, cara, escovão, né? Fazer depois você vai. Bom, aí eu falei, eu não vou fazer eliminatória nenhuma, estou cansada. Aí cheguei lá no Maracanã, falei meu técnico, olha, eu só vim aqui para dar satisfação, mas eu não vou Olimpíada, não tô... Por que eu falei, estou cansada, você se concentrou? Eu falei, eu concentrei, lavei roupa, carreguei água, encerei casa, eu não vou. Aí ele insistiu muito, o Cipriano se concentrou, eu não. Aí ele insistiu muito, aí eu fui, entendeu? Eu e a Conceição. Eu soltei 1,65 e ela não conseguiu. Eles falaram assim, então o senhor vai aí, e agora? Porque a Olimpíada já era no mês seguinte,
só tinha atleta masculino, falou, e agora? Não tem roupa para ela ir. Os atletas todos já estavam com uniforme, com sapato, com calçado, com tudo. Não tem roupa para ela desfilar, como é que vai ser? E eu falei, olha, eu tenho um uniforme do Campeonato Ibero-Americano, é assim, assado, papai, então é com essa roupa que você vai. Então, se você vê a fotografia lá no desfile nas Olimpíadas de Tóquio, eu sou a única mulher, que é com a roupa que eu tinha em 62, tá, do Ibero-Americano na Espanha. Então, eu cheguei à conclusão, por que eles fizeram isso? Porque nós éramos preta, entendeu? Mulher e negra. Eu cheguei a essa conclusão. Eu já dei várias entrevistas sobre isso. Eu fui até reportada Aí, no telefone dessa entrevista. eu queria só te dar um toque em relação ao uniforme, Aham. né? Porque isso já aconteceu. Nosso primeiro campeonato mundial faz 40 anos esse ano, que é agora em Budapeste, esse ano faz 40 anos, que o primeiro mundial, de fato, foi em 1983. Quando nós chegamos lá, também não tinha uniforme. Nós corremos com a camisa amarela e um calção preto, nós achava que nós era da Jamaica. Não tinha escrito nada. Então, até 40 anos atrás, essa sua história aí não tinha mudado muito, não. Mudou, não. Eu corri no, é, no Mundial com a camisa que eu tive, que eu ganhei também do Campeonato Sul-Americano. Eu fui no Campeonato Sul-Americano, então tinha uma camisa do Brasil, eu corri com aquela camisa. Mas o uniforme, na época, a AFA, ela exigiu que tudo fosse padronizado, não poderia ser todo mundo diferente, né? E aí foi um pouco meio difícil, a gente acabou, se você olhar o Joaquim, o Joaquim no primeiro mundial, a camisa a gente não tem Brasil. Tem um Brasil, tem nada escrito, uma camisa amarela, um calção preto, não tinha Brasil. Aí colocamos calção azul, tinha um calção azul já que tinha que ser padronizado, e todo mundo combinou o calção azul, porque aí cada um tá com camisa diferente, tinha gente que tinha camisa com calção verde, cascou do Brasil, mas tem que ser padronizado. E aí acabamos correndo, todo mundo combinou, quem tinha calção azul, todo mundo combinou de calção azul e camisa amarela. Mas nós também não tinha uniforme. Só para dar um adendo, que até 40 anos atrás, essa sua situação de não ter uniforme ainda não tinha mudado. Mas vai lá, Edson. Mas eu acho que isso só acontece com o atletismo. Eu falo que atletismo é esporte pobre do Brasil. Portanto, no Pan-Americano de Cali, cada delegação que chega vai ter que hastear a bandeira do Brasil lá. Quando nós chegamos do atletismo, o nosso quarto do atletismo não tinha cama, tinha nada, vazio o quarto. Aí nos chamaram, aí eu tenho que hastear a bandeira. Eu falei, ninguém vai, nem eu, nem ninguém vai hastear a bandeira do Brasil, não. Nós vamos procurar a cama, mas você vai dormir para competir, para treinar. Não tem condição, entendeu? E nas Olimpíadas, para me treinar, eu peguei um uniforme emprestado no Botafogo e levei para me treinar. Aí que eu digo, eu andando lá, andando de bicicleta, o pessoal não sabia nem que África que eu era, porque eu não tinha nem escudo na estrela solitária, não tinha uniforme, era um uniforme cinza, e o Botafogo me emprestou para eu poder treinar. Entendeu? Vai lá, aproveitando um gancho nessa sua colocação, a senhora saberia nos dizer de onde veio tanta força e determinação para essa autossuperação que é praticamente indescritível, já que essas qualidades a gente estimula, mas a gente não ensina ninguém a ter? Não, eu gosto de desafio. Me desafiou, falou, não vai dar, aí que eu vou. Não vai conseguir, aí consigo. Então, eu gosto de desafio. Me desafia que eu vou atrás e vou mostrar. Eu falo sempre para as pessoas, para mim poder é querer. Eles falam, para mim poder é querer. Tudo que eu quero, eu fui à luta e consegui. Entendeu? Sem ter sentido de pai, mãe, irmã, Deus no céu e eu na terra. E vamos que vamos. E isso eu sempre passei para os meus colegas da atletismo. Gente, nosso esporte é esporte individual. Os dirigentes não podem mandar na gente, não. Nós temos que nos impor. Entendeu? Nas Olimpíadas de Tóquio, de Munique, de 72, eu consegui isso, fazer o pentatlo. Eu já estava convocada, já tinha uma nome na relação, e várias vezes que eu competi, eu era capitã da equipe. Eu já era capitã da equipe. Aí eu fui dar uma entrevista no programa Flávio Convocante, eu não falei nada, ele só perguntava as coisas que tinham acontecido no Japão, eu falei que sim. No dia seguinte, me cortaram da delegação. Eu falei para o dirigente, eu fui dirigente e falei, vocês me cortaram, mas se me entrevistar, eu vou falar sempre a verdade. Eu não vou amolir, mas eu vou falar sempre a verdade. Quando ele sabia, o dirigente, que eu ia ser entrevistado, você vai falar ainda. Eu falei, só falo verdade, eu vou falar a verdade. É isso que eu falo para meus colegas individuais. Nós somos esporte individual.
Não pode ser, não. Eles viajam às nossas custas. Eu falava isso para os dirigentes. Vocês estão viajando às nossas custas. No sul-americano do Equador, no café da manhã tinha banana, no almoço banana, no jantar banana. Ninguém aguentava mais muito da banana. E colegas nossos, já que outros eram fortes arremessadores, não aguentavam. Eu falei, gente, olha, nós vamos almoçar banana, mas nós vamos jantar, não vai jantar banana. Por quê? Olha, vocês me acompanham, vamos todos para o hotel onde estão os dirigentes. Tá, eu vou e vocês me acompanham. Assim eu fiz, nós fomos. Chegou o dirigente, vocês estão passando não. Nós vamos nos alimentar. Porque vocês estão viajando só me desculpar por causa da gente. Senão vocês não estariam viajando. E nós, como banana de manhã, almoço, aí nós jantamos lá e mudou a nossa alimentação. E aí eu falo, a esporte individual, você tem que ir à luta. Você tem que fazer um índice para poder viajar. Mas a senhora concorda que esse tipo de atitude, essa postura, é raro encontrar? Porque aqui, vamos dizer aqui nessa... Não é numa mesa, mas aqui nós temos, nesse perfil, posso dizer assim, né? Com todo respeito, a senhora e o Zequinha são os dois, entre aspas, bocudo do atletismo. A senhora lá atrás e ele foi a mesma coisa depois. E ele me corrige se eu estiver errado, porque ele fala a mesma coisa. E quanto à viagem, não mudou nada até hoje. Tem um monte de gente que vai na delegação aí porque são tudo turista. Porque se for perguntar o que realmente eles estão fazendo e para que eles estão lá, eles não sabem nem explicar. Eles nem não sabem. Olha, no Pan-Americano de Cali, eu fui para fazer salto na altura. Porque já tinha acontecido, no Pan-Americano de Winnipeg, fez salto na altura. Aí falaram, Aida, faz o pentato, faz. Eu gosto, eu falei. A doutora falava assim, Aida, mas você... Eu falei, eu gosto. Sai de uma forma para outra, estou aqui para treinar. Aí eu fiz o pentato. Aí fiquei em terceiro lugar no Pan-Americano de Cali. Aí eu falei assim, aí no Pan-Americano, na Pan-Americano do Winnipeg, eu de Cali, eu falei, não, então eu vou fazer só o pentato, não outras provas, porque se eu fiquei em terceiro, eu vou procurar melhorar meu resultado. Quando chegou lá na competição, lá em Cali, no hotel falei, você pode fazer ciência de barreira, tem uma barreira então que eu tinha pavor, eu só fazia porque tinha no pentato. Aí você vai fazer, eu falei, eu não vou fazer. Mas eu tenho que fazer, mas vou fazer como? Mas o dirigente quer um dirigente, não. Então eu vou falar com o dirigente. Que eu vou fazer. Que eu não vou fazer barreira, vou fazer só o tentado, só as 5 provas. Aí no dia de ser com barreira, eu saí cedo e fui treinar. Treinei sozinho. Quando deixaram me buscar, ainda eu estou vindo do treino. No Brasil, eu tenho que trabalhar, estudar e treinar. Aqui eu vou só comer e treinar para não resultados. Então eu tenho que treinar, fui treinar. Aí eu fui para o estádio, chegou a estar sentado, aí eu olhei lá, está lá. Dos Santos, Barreira, meu nome, e eu sentada. Aí o repórter disse, eu não tinha que estar lá não, eu tinha que estar aqui, fazendo a barreira está sozinha, porque eu não estou lá. E eu não fiz a barreira. Mas o que aconteceu? Você sabe, vai acabando a competição, os pessoal não indo embora, Todo mundo veio embora, eu fui ficando. Já não tinha quase ninguém, não tinha alimentação lá em casa, e eu fiquei. Eles fizeram isso porque eu não fiz sempre barreira. Entendeu? Por causa disso. Aida, eu tô dando risada, porque eu, igual o Ed falou, tem que falar que eu sou bocudo mesmo, e é bastante interessante o que você está falando, porque eu vivi tudo isso. Se eu for aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Mas é o seguinte, ó, Aida, você tem um feito que eu também tenho, que é um quarto lugar. Eu fiquei em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Em 1964, você estabeleceu alguns feitos que não sei se eu teria realizado caso tivesse em situação semelhante à tua em relação a 1964, tudo que você está explicando aqui. Por isso, você poderia falar para nós e para a nossa audiência, com todos os detalhes possíveis, como você fez para ir a Tóquio, no Japão, participar dos Jogos Olímpicos de 64, já que você não tinha nenhum apoio da delegação brasileira, além de ser a única mulher? Ele me obrigaram a fazer o índice, né? 6 vezes, repetir o índice 6 vezes, né? Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, né? Quer dizer, por isso que eu fui. Mas tinha dia lá que a única coisa que eu fazia era andar de bicicleta e chorar. Andar de bicicleta e chorar. Andar de bicicleta e chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Porque a mamãe me permitiu que eu viesse, eu não tinha que ter vindo. Porque como é que eu treinava? Eu só treinava dentro da Vila Olímpica. Se fosse fora da Vila Olímpica, eu não podia treinar. Sem sapato, né? Então, a menina treinava. A Yolanda Balance, da Romênia, ela tinha 3 técnicos. Um para ver a corrida,
fazer impulso de quieto. Outra tinha 2, eu não tinha ninguém. Aí, quando dentro da Vila Olímpia, tinha um estádio, né? Eu ficava chorando e elas treinando lá com os técnicos. Quando terminava, eu via onde os japoneses guardavam material, eu ia atrás deles. Aí tocava nele e apontava o material que eu queria treinar. Eles traziam o material e eu treinava. Se eu estava dando certo ou errado, eu não sei. Aí, 3 dias da competição, eu falei assim, eu comecei a chorar e falei, gente, eu não tenho sapato para competir, como é que vai ser? E aí, o Ralph Bosch, dos Estados Unidos, me viu chorando, o que passa, Brasil? Eu falei que eu não tinha. Ele era recordista na época do salto em distância, né? O Ralph Bosch. Ralph Boston, Ele, famoso Ralph, eu conheci ele. Passou. Aí depois veio o lado de Cuba e falou, o que passa, Brasil? Eu falei, eu faço tudo, não estava com competir. Aí ele me levou no Puma. Aí chegou lá no Puma, eu tinha direito, né? Me deram um sapato de prego, um tênis e uma bolsa. Quando foi ver a relação do Brasil, meu nome não estava lá. Eu tive que devolver tudo. Aí comecei a chorar novamente. Aí me levou no Adidas, aconteceu a mesma coisa. Aí o diretor da Adidas, com pena de mim, falou assim, eu vou te dar um sapato de sprinter. Você quer corredor de 100 metros. E corredor de salto, quem salta a altura, o pé de impulsão são 4 pregos na frente e 2 no calcanhar, para impulsão. Eu falei, ou eu vou com esse de 100, de corredor de 100 metros, ou então eu vou competir de tênis descalço. Aí eu peguei aquele sapato. Na véspera de competição, eu perguntei ao dirigente, gente, como que vai ser para mim o ginásio competir? Ah, vai ter um jipe aí que vai te pegar tal horário. Bom, o jipe me pegou tal horário. Chegou lá, me largou na porta do estádio. Eu falei, gente, o que eu faço? Como é que eu faço? Que eu não conheço ninguém sozinha. Falo mal o português, como é que vai ser? Aí eu entrei para dentro do estádio, né? Segundo a sorte que eu conheci a menina Diana do Canadá, que ela competiu comigo no Pan-Americano, então, aonde ela ia com técnica, eu ia atrás, disfarçadamente, entendeu? Eu ia atrás. Aí eles entraram numa sala, eu entrei. Nessa sala tinha pessoas com o técnico para jogar com as atletas lateral e tinha um painel no meio com os números. Então, eu vi quando o técnico da Diana foi e apertou um botão lá, piscou o número que estava na roupa dela. O meu número é 22, eu não esqueço nunca. Aí eu vi o 22, fui lá e apertei. Aí piscou. Eu falei, bom, acho que eles podiam chamar. Bom, depois veio um japonês, fez uma pergunta para todos os técnicos. Eu era a única que não tinha técnica. E eles falaram que não. Eles me perguntaram, também falei que não. Até hoje eu não sei o que foi perguntado. Perdão, meu ter que ir. Aí, sabe, o local de salto em altura chama leque, né? Aí divide, né? Já uns 20 atletas, 10 para um leque e 10 para o outro. E para ir para a final, tínhamos 1,70. E nas 6 vezes aqui no Brasil, eu tentei 1,68 e não consegui. Eu falei, eu vou para a final, nem que eu quero meu pescoço. Tanta raiva que eu estava dos colegas lá que ninguém me dava apoio. Quer dizer, não tinha ninguém de atletismo, eu era a única mulher da delegação do atletismo. Mas ainda ficavam andando de bicicleta me chamando de turista. Ô, turista, que eu era turista. Eu ficava com uma raiva, falei, eu vou para a final, nem que eu quero meu pescoço. Tinha que fazer 1,70. Eu falei, 68 eu não consegui. Aí fui para a final, 1,70. O que aconteceu? Eu torci meu pé. Por quê? Estava acostumada no Brasil soltar, cair dentro de um buraco de areia, que era no Botafogo. Lá tinha colchão, né? Tartame, né? A pista sintética, quer dizer, tudo diferente, quer dizer, a gente sai muito ruim para o bom estranho, né? Tossi meu pé. E eu tinha que ir embora para almoçar, para voltar para a final. Poder o estádio inteirinho, não vi uma bandeira do Brasil. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí dentro do estádio tinha um restaurante, eu estava com fome, entrei no restaurante e apontei chuchu e camarão. Aí comi, peguei meu dinheiro, eu não sei se vocês me roubaram, eu fiquei devendo, eu sei que os dinheiros que estavam comigo, eu paguei lá no restaurante. Aí veio a Miguelina Cobian, a cubana, me mancando. E aí eu falei o que aconteceu, ela chamou, né, o médico de Cuba, aí ele fez uma botinha de espaladrapo para mim ir para a final. Aí que eu fui competir a final, mas eu falei, se eu sair daqui, eu não sei como voltar, entendeu? E aí tive que ficar lá, dormir no banco lá até chegar a hora da final, aí fui para a final. Na final, sabe como é que é? Zero a tudo, né? Começa tudo de novo. E eu passei tudo de primeira.
no 1,74, no 1,74 eu passei de primeira. Depois, em 74, até psicologicamente esfriou. Eu tive um desânimo, eu tentei 1,68, entendeu? Mas eu derrubei o sarrafo com a mão, com o pé, entendeu? Não sentia nada. Quando terminou, porque eu fui saber que eu estava em quarto lugar, até então não sabia nem qual a classificação que eu estava. E disseram que a Rússia ficou em terceiro, porque eu passei todas de primeira e ela de segunda e terceira, ela estava atrás de mim. Mas esse 1,76 que eu não passei, ela passou, ela foi em terceiro lugar. Aí, quando eu chego lá na Vila Olímpica, o pessoal já sabia do futebol, já sabia, já estava até desclassificado, né? E eu falava assim para eles: como é que você deu uma dessa para em quarto lugar? Como é que pode? Eu falei: ó, para vocês, eu falava assim para eles no futebol: vocês vão jogar amanhã contra a África do Sul. Ah, neguinho da perna fina, aí eles perdiam. Aí tinha outro jogo que vão jogar contra Portugal. Joga de tamanho, perdia. E eu vi eles ganhando diária em dólar, perdendo, ganhando diária em dólar. Eu falei: gente, eu não estou entendendo isso no Brasil, não. Eu quero ir embora, eu não quero ficar mais aqui. Eu falei: não, você tem que ficar. Não. Eu sei que quando terminou a Olimpíada, nós estávamos em Miami. Por que nós estávamos em Miami? Porque quando nós saímos do... Eu vim com o pessoal de futebol para desclassificar, que eu não quis ficar mais lá, né? E aí, quando chegou em Teherã, e fui abastecer o avião, jogou futebol. Roubaram tanto, pegaram tanta coisa, e depois veio um decreto falando que nós só seguimos a viagem, o avião que eu estava no futebol, e eu, para o Brasil, depois que o Brasil pagasse a dívida. Então, eles ficaram, e eu também, em Miami, só com a roupa do corpo. Aí, à noite, quer dizer, ficava sem roupa, lavava, botava no aquecedor para outro dia vestir, por causa disso. Quando terminou a Olimpíada, eu estava já no Brasil. Aí, quando eu cheguei no Brasil, a Corpélia de Flores, querendo que eu me fosse para o Corpo de Bombeiro, eu falei: não quero nada disso, não. Eu precisei disso tudo antes. Vocês não me deram isso, agora eu não quero mais nada disso, não. Precisava antes. Aí o repórter falou: não, você mora em Niterói, eu vou pegar a barra com você. Eu falei: não vai, não. Se eu for, eu vou te jogar dentro d'água. Não me acompanha, não. Entendeu? Aida, aqui nós tivemos um bate-papo com o Javier Sotomayor, o cubano, né, que é o atual recordista mundial do salto de altura, com 2,45. E hoje, Javier Sotomayor. E hoje estamos com uma outra lenda aqui, que é você, né? Que você também é uma lenda para nós. Em 1936, quando inicia o estilo straddle, que é a substituição do salto tesoura, que era o rolo, né? Quão difícil era saltar esse estilo e que malefício eles trouxeram na semifinal dos Jogos do Tóquio para você. Como é que você foi para lá? Você tinha uma estratégia? Como é que você saltava o tesoura? Era o estrado? Como é que você saltava? Você saiu do Brasil para Tóquio? Porque salto em altura tem vários estilos, né? Tem tesoura simples, tesoura com reversão, yes. Tem um grupado, que eu soltava o grupado. Depois tem um rolo, eu soltava o grupado. O rolo ventral. Aí, quando eu fui para lá, já soltava o rolo ventral. Antes, eu fui o grupado, né? Você bate com o pé e passa em cima do sarrafo com as duas pernas juntas. Exatamente. É o grupado. Depois tem um rolo ventral que você chuta para cair de costas. Mas como aqui a gente caía na areia, a gente tinha que chutar e escorar a mão, né? Para não se machucar, vai bater na areia de costas, não dava. Né? Aí no México, em 68, que surgiu o fórmula. Quem foi que surgiu o fórmula? Foi um americano, foi em 68, no México, um americano, todo mundo, o Sotomayor estava lá, mas ainda não soltava a foto. Todo mundo viu ele soltando, perguntou o porquê que ele soltava assim. O pai dele era dono de circo, ele foi criado num circo, e ele pulava sempre com o pé. Quer dizer, salto, você só não pode bater com os dois pés. Pulando com o pé, está resolvido. Quer dizer, hoje em dia o mundo todo só solta o fósforo. Entendeu? Que foi o Frosby que criou. Inclusive, ele faleceu esse ano, né? O Frosby faleceu esse ano. Em 68, ele bateu o recorde do mundo, saltou, na época, se não me engano, 2,24, 2,25, né? Que foi algo extraordinário. Esse nome surgiu no México. Então, você foi para no rolo, você saltou o rolo ventral. Por isso tem aquela sua foto famosa. Sua foto famosa do rolo ventral. Agora... Que não é ventral, não é nada. Tem um técnico americano que falou assim, perguntou lá no Japão: você tem psicólogo? O técnico americano. Eu falei: eu não tenho técnico, vou ter psicólogo. Aí ele falou: a técnica americana não tem psicólogo. Eu falei: mas eu não tenho nada.
Ele veio no Brasil para saber onde que eu treinava. Quando chegou no Botafogo, horrorizado. Eu vinha de um pedaço de terra, um gramado, eram 2 postes com prego, com um cano d'água e caí num buraco de areia. Ele falou, não é possível você fazer aquele resultado, você treinando assim, não tinha psicólogo, não tinha técnico, não tinha nada, ainda ganhou das americanas. Né? Foi onde que me ofereceram bolsa de estudo. Eu ia para a Califórnia, meus pais não deixaram que eu fosse. Rapaz, ó, isso aqui, eu vou ficar quieto, mas eu acho que eu espero que muitos dos atletas atuais, hoje, que estão competindo, escutam essa sua entrevista, porque se eu soubesse a reclamação com tudo que eles têm, é para coisa de louco. Por que você, nos Jogos Olímpicos de 68, participou no pentatlo e não especificamente no salto de altura? Porque eu fui lá só para fazer o pentatlo. Eu estava feliz de fazer só o pentatlo. Eles resolveram só o pentatlo, porque aí já eram 4 atletas, né? Era eu do pentatlo, a Cipriana do salto de altura, a Irenice Rodrigues dos 800 e a menina do hipismo, né? A Helena do hipismo. Só que o que aconteceu lá no México? Eu tinha acabado, aí já tinha técnico lá, né? Aí eu acabei de treinar, aí ele falou, aí dá um repórter aí, quer que você passe uma barreira para ele ver. Eu falei, eu tenho que me alongar. Aí ele falou assim, não, a mulher não tem distensão muscular. Quando eu passei a primeira barreira, eu caí. Caí, e aí ele me pegou no colo, chamou um táxi, falou, não fala nada com ninguém. Me levou para a Vila Olímpica e me botou dentro de um quarto. Aí o médico veio, examinou e falou assim, ó, você não vai poder competir. Eu fiquei no hospital, numa clínica que tinha dentro do estádio mesmo, né? E eu fiquei lá em tratamento. E eu falei, mas eu vou competir, você não pode. Eu insisti, então tu vai assinar um tempo. Eu assinei esse tempo. Aí, a primeira prova do pentatlo foi centro de barreira. Quando eu fui fazer barreira, estava o médico, o técnico, você não vai se aquecer. Se você aquecer, você vai cair. Eu tenho fotografia, cada prova que eu fazia, o médico me passava, me pegava e me levava. Eu dizia que era barro, agora eu sei que é argila, entendeu? Aí botava argila no meu joelho para me fazer outra prova. O resultado foi péssimo. Eu fiquei em 20º lugar, ainda bati o recorde sul-americano para 20º lugar. Todo o resultado foi ruim. Mas eu falei, eu treinei 4 anos, eu vou competir. Assinei um termo e competi. Entendeu? Uau! Beleza. Dona Ida, como o nosso programa tem um caráter informativo e pegando um gancho nessa pergunta que o Zeca acabou de fazer para a senhora tinha plena noção do que estava acontecendo naqueles Jogos Olímpicos do México de 1968, que foi palco de um dos maiores protestos da época, quando Tom Smith e João Carlos fecharam o punho, ficaram descalços, levantaram os braços e baixaram a cabeça em referência ao movimento Black Panthers, e também Peter Norman, da Austrália, que abraçou a ideia e sofreu consequências drásticas. A senhora sabia de todo esse movimento que estava acontecendo nessas Olimpíadas do México? Dos americanos, inclusive, eu vi, né, eles fazerem isso. Aí tinha um amigo americano do tênis, ele falou assim, vocês não sabem que a gente sofre lá do racismo. Chega aqui na Olimpíada, né, os americanos brancos mistura com preto, mas lá não. Nós temos que nos valorizar e nós temos nossa pátria, eles têm a deles. Então, por isso que eles fizeram isso e está tudo bem feito. Só que depois que eles foram cortados na legislação de competição, mas eles estavam certos, entendeu? Eu vi eles, eu vi. E outra coisa, que houve em 68, acho que você lembra que o mundo todo teve uma greve. Eu estava treinando, eu lembro que eu estava treinando no Maracanã, né, para ir para a Olimpíada, eu moro em Niterói, no Largo da Carioca, no Rio, tinha aqueles soldados com cavalo, jogava aqueles spray em cima da gente, né, todo mundo que correr, entrava no bar. Eu fui uma que corria, entrei no bar para dar água para lavar o rosto. Isso foi aqui. E nesse ano eu fui num jogo universitário na Bahia, estava fazendo a refeição, os alunos batiam na mesa, porque na mesa a gente não podia nem comer. Eu falei, eu sofri em 68 no Rio, no Rio, né, na Bahia e lá no México, porque o professor, o técnico, precisava ir não sei o que ele tinha que fazer no aeroporto e pediu para mim, ainda, vamos comigo da companhia, eu tenho que ir no aeroporto levar essa encomenda para você ver que eu vou mandar essa encomenda para o Brasil. Eu falei, tá, eu fui com ele. Segurar um tiroteio, dentro me esconder atrás do balcão do aeroporto. Nesse dia, foi metralhada até uma repórter americana. Em 68, houve de tudo, né?
Uau! E sendo a senhora uma mulher preta e periférica que trabalhou de faxineira e conciliou com os estudos, como você enxergava esses movimentos, já que você se graduou em geografia? Justamente por saber dessas coisas que acontecia, né? Porque a gente estudando para ter conhecimento. Eu quis estudar para ter conhecimento, para ajudar outros, né? Tanto eu dando aula na faculdade na UF, quando parecia um aluno assim negro, eu elogiava, entendeu? Incentivava e falava para os alunos meus, né, que tinha situação, que tinha aluno que cada dia com um carro diferente. Eu dizia, puxa, por que vocês não vão para uma faculdade particular? Isso é faculdade federal, né, para as pessoas mais pobres. Eles me diziam, não, que antes meu pai pagou estudo caro para mim, para agora esse dinheiro fazer outros curso extra para estudar numa federal. Eles me respondiam assim mesmo, entendeu? Então, isso eu falo para os meus filhos, toda parente, tudo eu falo, gente, nego, você tem que estudar. Se você estudar, você vai falar de igual para igual, entendeu? Isso é importante. Isso é importante. Olha, e se pegarmos um contemporâneo teu, mas que nasceu em Duas Barras, e colocarmos um dos seus inúmeros sucessos, quanto você se identifica com o samba, que diz: felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, meu canudo de papel, né? Exatamente. Eu cantava, eu cantava isso com uma colega demais no vestiário. Você cantou, me lembrou. Nós cantávamos no vestiário, que a gente tinha um vestiário, nós estamos cantando essa música, que é de Martim da Vila, né? Sério, que bacana, que bacana. Dona Ida, em uma entrevista que a senhora deu ao programa Show do Esporte da TV Bandeirantes, a senhora diz com todas as letras o que buscamos despertar em nossa audiência, que é a prática esportiva e cultural dentro da escola. Como a senhora é geógrafa, pedagoga e professora de educação física, por gentileza, a senhora poderia nos dizer por que o nosso país ainda é campeão em lançar programas sem propósitos concretos e duradouros? Olha, eu digo, se eu tivesse dinheiro, muita coisa ia modificar. Porque ninguém quer fazer um trabalho de base, entendeu? E nas escolas fazer esse trabalho. Porque eu vejo, né, eu arranjei bolsa de estudo para mais de 10 pessoas do Brasil estudar nos Estados Unidos, né? Inclusive a minha filha, a caçula, estuda lá, fez 2 faculdades, fez pós-graduação e está lá. E eu tenho meus netos, né, que são americanos. Eles falam os 3 idiomas, eles falam inglês, português e espanhol. Então, eu tive agora lá, para quem me ligou, eu estava lá. Fico lá 2, 3, 4 meses. Então, eu sento e falei, não sei por que os americanos não são melhor do mundo em tudo. Porque eles trabalham a base. Eles trabalham a base. E aqui no Brasil não querem trabalhar a base. Eu dava aula, eu fui aluno do Leal, depois eu dei aula. Então, eu levei vários alunos para praticar esporte, atletismo. Não tinha short, eu dava no meu bolso short, eu botava no meu carro e iam treinar. Houve 2 alunos, os pais não separados, vieram me agradecer por ter feito aquilo com os filhos dele. Uma outra mãe veio me agradecer, que o menino era tímido, começou a conversar. Uma outra mãe, que eu arranjei para o menino, entendeu? Depois de uma marinha, morava no morro, que faltava aula porque tinha assassinado, entendeu? Quer dizer, mas uma ida só não adianta, né? Tem que ter muitas, teria que ter muitas saídas. Então, eu bato sempre isso. Eu tive uma ONG, eu tinha uma ONG, eu fazia atletismo e voleibol. Eu cheguei com as crianças, quer dizer, umas tinham habilidade, né? Não tinha habilidade, então você é um bom cidadão, uma boa cidadã, entendeu? Que eu botei criança que foi fazer voleibol, joga em São Paulo, aqui, um menino que está na Marinha também, aí ele faltava aula, a mãe falava, por que ele faltou? Ligar para o trabalho da mãe, por que ele faltou? Ah, porque houve assassinato lá, falei para que ele não fosse. Entendeu? Esse menino está na Marinha. Eu ia com ele, pegava 2, 3 ônibus, nem de carro não, para ele saber que não tem que ser. Pegava barca, ônibus iam lá para a Marinha, vamos fazer prego, vamos passar, não tem sapato de prego, arranjar, entendeu? Mas se os professores pensassem assim, eu sou professor de educação física, mas a maioria, né, para me desculpar os homens, mesmo os homens, eles dão a bolinha para jogar futebol, entendeu? Não está nem aí. Isso na escola, que é do governo. Escola particular, então, nem faz aula, entendeu?
tentei dar aula no colégio particular, quando eu vi que não valorizava, eu saí fora do colégio, entendeu? Então, é isso que acontece. Mas eu sempre dou entrevista e falo, material humano, nós do Brasil, também somos melhor do mundo. Nós somos melhor do mundo. Aqui no Brasil acontece que não dão a César o que é de César, entendeu? Porque se você tem dinheiro, você vai ser diretor de um voleibol, vai ser diretor. Você pode entender de voleibol, você tem dinheiro, não vai ser diretor, só que você tem dinheiro, entendeu? Eles não valorizam quem devia valorizar. Porque se valorizasse, o Brasil é uma potência em tudo. Tudo, tudo, tudo. Qualquer contato. O Brasil é tudo, com maior facilidade, entendeu? Não tenho dúvida, e o que a senhora está falando só corrobora com o trabalho que a gente vem fazendo, e é por isso que a gente está aqui reunido hoje, porque essas forças se somam justamente nesse aspecto, porque a gente sabe que esse é o caminho que deve ser feito, porque a gente teve a oportunidade também de vivenciar essa estrutura que poderia modificar muita coisa no nosso país, mas a gente encontra extrema resistência para poder modificar esse passo. E mesmo sendo a ida do Santos, a senhora encontra tanta dificuldade. Agora imagina o Édio no ninguém. Não, as minhas crianças, eu tinha que passear, fazia no final do ano, né? Um passeio com as crianças de ônibus, eu ia na prefeitura pedir, é fora não pertence à jurisdição. Eu tirava do meu bolso R$ 800 e pagava um ônibus. Eu dava cesta básica para as crianças, dinheiro do meu bolso, a Valência, minhas filhas me ajudavam. Aí as crianças começaram a ser assaltadas na rua, assaltadas, né? Por exemplo, na delegacia, as crianças com uniforme, tudo aí da distância, eu tive que ficar. Não tinha apoio de parte nenhuma, mas quando sendo assaltadas, os pais vinham falar comigo, tirava as crianças. Entendeu? É triste. O material humano, nós somos excelentes, entendeu? A raça negra, antes, aqui no Brasil, eu pensava que só preto fazia voleibol e pobre. Quando fora do Brasil, eu vi, né? Só preto e pobre que faz esporte, não, entendeu? Agora no Brasil, você vê, é só preto, a maioria é preto e pobre que pratica esporte no Brasil. Atletismo, né? Atletismo. De fato. Agora, de quando a senhora lecionava na Universidade Federal Fluminense para os dias de hoje, como a senhora avalia a formação dos professores de educação física? É difícil. Inclusive, né, eu vou lá atrás sobre racismo. Eu chegava para dar aula, né, eu chegava cedo, arrumava, dando aula de voleibol, porque eu dava várias modalidades. Aula de voleibol, arrumava a quadra. Um dia que eu estava lá estudando o aluno, o secretário do aluno e falava assim, bom dia, eu falei, bom dia. Eu falei, acho que a professora vai chegar tarde, ela demora a chegar. Eu falei, não, porque isso vai atrasar, daqui a pouco ela está aí. Eu tenho certeza que quando começou, né, que dar os avisos, como avaliação, quando eles viram que era eu, né, estava sem graça. Uma outra vez eu estava com uma colega, eu com uniforme de educação física, ela com a roupa comum. O aluno chegou, se dirigiu a ela. Professora, ela dizia, não, professora é ela, eu não sou nem professora. Entendeu? Porque essas coisas que a gente tem que engolir, tem que melhorar, tem que fazer melhorar. Mas eu falava assim, sorrindo. Entendeu? É a cultura, né? O racismo no Brasil, criança quando é pequena, eles não sabem o que é racismo, entendeu? Quer dizer, mas aí quando cresce já sabe. Quando eu brincava, né, com algumas mulheres, falava assim, preto, eu dizia, chamava uma outra colega preto, eu também, não é preto não ainda, você é marrom, não tem marrom não, eu sou negra mesmo, eu sou preto, é branco e preto, eu sou preta, não sou preto, entendeu? Eu digo, tem que estudar. Exato. Agora, como pedagoga, como a senhora vê a atuação dos educadores que sabem em sua formação sobre psicomotricidade, lateralidade e a importância dessas práticas para o melhor desenvolver intelectual humano, mas que não interfere para o MEC ser o maior responsável pelo início da prática do desporto? Eles sabem isso tudo, mas não fazem uso e não estão nem aí. Eles vão se graduar, trabalhar, ganhar dinheiro. Quando eu botava aluno em recuperação, ainda é castigo para você, botar aluno em recuperação. Que isso? Você está pagando para trabalhar. Eu falei, os alunos não pediram para me ser professora, então eu tenho que fazer as coisas certas. Infelizmente, não são todos, mas tem muitos deles. Infelizmente. Massacrados. Dona Aida, não é fácil, não. Aida,
além de toda a tua glória, a jornada dentro do esporte, que se tornou uma referência, né, um exemplo de vida também, né? É mãe, é avó, você acabou de falar aqui pra gente, né? É o seguinte, ó, levando em consideração o nosso país que possui 51,% de sua população do sexo feminino, segundo o dado do PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, no ano passado, em 2022. Em tua opinião, que impacto imediato e futuro na nossa sociedade tem por ter 21,1 milhões, ou seja, 10% da população brasileira em situação de insegurança alimentar, segundo, né, o State of Food Security and Nutrition in the World, que é o SOF, né, traduzido no Estado de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, sei, a nutrição ainda impera no nosso país. Como é que você vê isso? A desnutrição, perdão. Eu vejo que a culpa tudo aqui é do governo. Parte lá de cima. Entendeu? Parte lá de cima e as pessoas não se impõem, gente. Vocês não se impõem. Ninguém sabe quais são os direitos, o que pode e o que não pode. Eu vou dar um exemplo. Eu dava aula de natação no Caio Martins para as crianças, aqui em Niterói. A maioria das crianças eram ricos, né? Branquinho, rico. Os pobres não tinham conhecimento disso. Quando eu encontrava uma pessoa, colega tinha atriz, eu leva lá no Caio Martins, chega lá. Ai, a sua turma já está cheia, tem 20 alunos. Quando eu via que era negro ou pobre, eu falava, não, eu dou um jeito. Quando eu via que tinha situação, eu falei, não, já estou com o número certo, não tem. Porque a pessoa não tem conhecimento, não tem conhecimento. Quer dizer, quanto mais ignorante, quanto menos estuda, quanto menos se alimentar, mais fraco vai ficando. É isso que o governo quer, infelizmente. Infelizmente. Não é fácil, não. Não é, não é fácil, não. Eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar, muito que fazer, né? Agora, Aida, você, né, fundou e preside o Instituto Aida dos Santos. Como podemos, nós aqui, podemos promover um trabalho conjunto que ajude, né, nossa proposta do programa educacional e esportivo e cultural também, trabalhando, né, se trabalhamos nas nossas crianças brasileiras, já que, de acordo com um estudo aí já feito, né, que 40% do talento das nossas crianças no Brasil são desperdiçados através do Banco Mundial, que foi divulgado pela BBC o ano passado, a BBC News Brasil, o ano passado também. Ou seja, no Brasil, nós perdemos ou desperdiçamos 40% do talento da criança brasileira. Como é que a gente pode fazer um trabalho para que isso não ocorra? Né? Porque quando você tem esse desperdício, você não só perde no esporte, você perde em qualidade, você perde na área educacional, na área da cultura, você perde em todo sentido. Como é que a gente pode fazer, né, tá promovendo esse trabalho em conjunto para melhorar essa questão educacional, esportiva e cultural no país? Olha, eu estou à disposição de vocês fizerem alguma coisa. Agora, assim, que tem que ir nos colégios, entendeu? No colégio, conversar com a direção do colégio, saber se o colégio tem espaço, o que tem para fazer. Atletismo a gente faz em qualquer lugar, alta altura, bota uma colchonete, vamos fazer essa altura, vamos fazer outra distância, entendeu? A gente dá para improvisar, o negócio aí. Eu estou à disposição, eu sempre falo, gente. E tendo alguém, vamos juntos e vamos trabalhar. Porque é um desperdício. Teria menos delinquência no nosso Brasil. Entendeu? Mas aí tinha que ser de norte a norte, norte a sul. Entendeu? Exato. Bacana. Dona Aida, o ser humano, de um modo geral, ele tem uma característica de ser bastante resistente à mudança. Essa resistência faz parte de um comportamento social em que acaba dificultando alguns avanços na sociedade humana. Várias razões. Este comportamento fica muito evidente quando temos duas gerações em atividade. Por isso, gostaria que me dissesse, como pedagoga e geógrafa de formação, como revertemos um cenário bem desfavorável que nos encontramos como país, já que dos 210 milhões de habitantes do nosso país, somente 73% são tidos como alfabetizados e desses somente 8% são tidos como proeminentes, que conseguem ler, escrever e interpretar qualquer tipo de texto, de acordo com o Instituto Paulo Montenegro?
Por lá atrás, como eu falei, aqui no Brasil não dão a César o que é de César. Às vezes você bota um diretor, você bota um diretor, entendeu, num colégio, que não tem noção de nada, você está ali só para ganhar o dinheiro dele. Ele teria que ser fiscalizado e saber como é o trabalho dele. Olha, você tem que agir assim, assim, para que aconteça isso, isso, isso. Não fez, sai, vai botar outro. Aí vamos conseguir pessoas, entendeu, gabaritadas, que têm condição de ficar naquele setor. Porque aqui no Brasil acontece assim. Eu dou um exemplo, eu fui chamada para dar aula para vestibular, no curso acadêmico. Eu falei, olha, eu vou ter que fazer uma reciclagem. Não, não precisa reciclagem, não. Você faz uma fichinha e vai dar aula. Você vê. Eu vou te pagar X mais Y. Entendeu? Quer dizer, eu não quis, mas colega meu aceitava. Mas X mais Y, uma fichinha para dar o vestibular. O que ele vai passar para passar no vestibular? Como isso é em outras áreas, em outro setor. Entendeu? Tem que ter conscientização. As pessoas não têm consciência, não pensam no próximo, não. O negócio do quê? Eu estou com dinheiro, o resto é resto. Entendeu? Eu discutia muito com colegas no trabalho, entendeu? Assim, estamos nós dois na sala, eu com os colegas falava, gente, não é assim, não. Não é assim, não. As crianças precisam ter orientação. Às vezes não tem orientação em casa, para o colégio. O colégio não dá educação. O colégio é a parte acadêmica. A educação tem que sair do berço de casa. Então, vamos fazer a parte acadêmica, no mínimo do mínimo, entendeu? De fato. Agora, de maneira bem direta, na tua opinião, de que forma a escola pública, que abriga 85,4% dos estudantes brasileiros, pode contribuir para reduzirmos desde a criminalidade infantil, quanto a desnutrição infantil e também insegurança alimentar, principalmente das crianças e adolescentes em nosso país? Começando da direção do colégio. Vou dar um outro exemplo. Na época do Brizola, quando eu fui ver, eu estava... Aí, professoras no colégio, uma falava assim, que nem me cumprimentava, passou a me cumprimentar. Uma outra falou, eu tenho que ficar naquele setor, eu não estava entendendo nada. Quando eu fui ver, já estava no diário oficial, que ia ser diretora daquele colégio. Por quê? Por causa da relação da merenda. Tá? A direção não estava cumprindo certo com o dinheiro que tinha sido da merenda para as crianças. Eu só não fui diretora, que eu chamei uns colegas meus para trabalhar, que eu sabia que eles eram honestos, eles não quiseram. Falei, com esse pessoal que está aqui, eu não quero trabalhar. Então, é isso aí, parte da direção do colégio. Entendeu? É da direção. Que lástima, hein? Então estamos num processo meio complicado, porque se a gente precisa da escola, para formar gente de melhor qualidade e as pessoas que cuidam da escola não são de boa qualidade, nós estamos, como diria o Kid Abelha, né? Nós estamos indo de mal a pior. Exato. Olha, a educação física só reprova possibilidade. Então, eu fazia o quê? Eu tinha um caderno com uma fotografia dos meus alunos, entendeu? Eu sabia todas as matérias, como eles estavam em todas as matérias. Eu fazia isso no conselho de classe. João está ruim, mas o Pedro é melhor. Na minha aula eu falava, Pedro, vê se você ajuda o Joãozinho para ele melhorar a aula dele, depois lá assim. Então, os alunos estavam faltando e eu sabia que uma representante de turma, colega, você está faltando por quê? Se eu não tinha resposta, eu ia para a professora, representante da turma. Não tinha, eu ia para a assistente social. Sabe o porquê? Estava faltando a minha aula, porque eu não ia na minha aula, papapá. Outra história. Eu mato. Um dia uma aluna falou assim, professora, eu sei que eu estou reprovada na sua matéria, mas tem fulaninha que está reprovada. O pai dela é coronel da polícia. Vem aqui hoje no colégio, vai ser reunido na direção do colégio para a senhora aprovar que ela está reprovada como eu. E tá. Eu falei para ela assim, eu só quero que eu fui chamada, você vai comigo junto. Aí fomos. Aí falou a diretora, serviço social, falou uma pedagoga lá, que ela não trabalha com pedagogia, falou o pai. Depois que todos falaram, eu falei, olha, é o seguinte, essa aluna faltou, a sua filha faltou, eu procurei saber por que está faltando. Assim, tudo assim, né? Para a aluna, a diretora continuou faltando. Então, ela está reprovada.
Eu não sou da aula aqui, eu dou aula aqui e dou em outro lugar, entendeu? Eu dou aula na faculdade. Eu nunca voltei a conselho de classe. Quando eu estou de classe, eu peço um colega para me substituir, para mim não faltar. Eu não posso conselho de classe nenhum. Eu penso que todos os meus alunos estejam comando dele. Agora eu vou falar para você, que é a última a falar. Eu falo para vocês. Se essa menina passar, vai passar essa que está do meu lado e vai passar todos. Bom dia, eu estou saindo. Isso aí, que faz. Aí eu soube que o pai tirou a menina do colégio. Entendeu? Pela diretora, a menina passava. Precisou só passar. Só não passou porque eu dei essa dura, você vê. Mas a senhora vê que a má qualidade de pessoas não é de agora, não é? E a gente está reclamando, querendo achar e fica querendo atribuir que é culpa desse grupo político, daquele grupo político, nós é que somos um povo ruim. Não. Já vem lá de baixo. Entendeu? Já vem lá de baixo, infelizmente. Que coisa. Aida, antes de mais nada, gostaria de saber, você está acompanhando o Campeonato Mundial lá na Hungria? Tô. Tá. Eu vi aquele menino da maratona em terceiro lugar, eu estou acompanhando. Eu acompanho. O menino da marcha atlética e tal. Como é que você está vendo? Como é que você vê esse desempenho? Por que eu estou conversando com você? Porque, na minha opinião, eu falo o seguinte, o atletismo, para mim, não está bom. Não está bom, assim, em relação de lá, da minha época. Até agora não está bom. Porque na minha época não tinha nada. Eles viajam antes, eles fazem competições extra, eles fazem várias competições extra. Eles têm uniforme, eles têm psicólogo, têm nutrição. O que está faltando? Tem dinheiro. Exatamente. Tem dinheiro. Que na minha época eu nunca ganhei muito, estão no esporte. Os colegas do lado você é burra, você não ganha dinheiro. Eu falei, não quero dinheiro não, eu quero estudar, eu estou atrás de bolsa de estudo. Dinheiro acaba. Na época, o João Avelange, presidente antes, quando não tinha confederações, os esportes tinham assim, federação, não existia confederação. Então, todo mundo pertencia o quê? A CBD, que era do futebol. João Avelange dizia, meu padrinho, que me deu emprego na CBD. Eu falei, agora não, eu quero estudar. Agora, tudo que me ofereciam de emprego, eu falei, não, eu quero estudar. Eu fui atrás de bolsa de estudo. Entendeu? E dinheiro acaba, e a cultura você morre com ela. Beleza. Bom, Aida, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Né? Esse bate-papo tão gostoso, esclarecedor, enriquecedor que você fez aqui. E eu gostaria de pedir para você as suas considerações finais. O que você teria para deixar aqui para a gente, para dizer para esse nosso público, para a nossa audiência, enfim, até para o próprio nosso o esporte, que é o atletismo, o esporte no qual a gente amamos bastante. Em primeiro lugar, muito obrigado. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, entendeu? Mas tem que fazer para as crianças, antes de ser um bom atleta, eles têm que ser um bom estudante. Eles têm que estudar. Porque na minha onda de criança que não tivesse nota boa e se tivesse exame médico. Aqui perto da minha casa tem uma ONG que dá aula lá. A menina falou, que eu dava voleibol, aí eu ia até do herbal de voleibol. Eu falei, eu posso até dar aula, mas a senhora tem que estar estudando e ter exame médico. Se não tiver nenhuma dessas duas coisas, eu não vou. E ele não veio mais me procurar, sinal que não tem. Como é que vai educar como uma criança que não está estudando? É difícil. Saber o porquê que não está estudando. Está estudando por quê? Obrigado. Aida, ó. Ok. Obrigado. A gente ficou muito grato. Pô, eu não quis estender aqui, mas eu fiquei muito feliz porque a gente compartilha de algo que é bastante importante. Quando o Edson falou que eu sou bocudo, eu fui bocudo mesmo, eu já fiz o que você fez, tive greve, eu parei uma equipe em Guarulhos, não competi, porque não estava tratando direito, eu fiz com que a Confederação Brasileira de Atletismo perdesse um patrocínio quando eu ganhei minha medalha em Tóquio, por coisas que eu falei, e de relação ao governo, na época o presidente era o Fernando Collor de Mello, aí a gente tinha um patrocínio do Banco do Brasil por causa da minha fala diante de um programa junto com o Luciano do Vale, tão querido Luciano do Vale, que estava ao vivo, e eu fiz algo que aí acabou
os caras foram lá e mandaram cortar o patrocínio por minha causa. Então, eu fui contundente, né? De alguma forma, sem saber, em época diferente, eu também fui contundente, igual você. Eu me conformava com algumas coisas, eu aceitava algumas coisas, né? E, infelizmente, mas eu gostei dessa nossa afinidade, dessa nossa época diferente, e eu também fui, hoje eu me considero uma pessoa assim, Aida, e se hoje tem fisioterapia, se tem médico, tem nutricionista, tem, eu fui uma das razões muito fortes para que isso acontecesse, porque eu batia com força, eu ganhava a medalha e me caía para dentro, e aí o Gesta, na época, os caras ficavam loucos, eu não sabia o que fazer, e aí foi nascendo todo esse processo de entender que se fazia necessário ter massagista, ter nutricionista, ter médico, a gente ia só com enfermeiro, quando ia com enfermeiro, entendeu? Na época, nem enfermeiro não tinha, no Portão está falando, no Sul-Americano do Peru, um colega passou mal, aí o doutor que foi, ele estava na ruína dos Incas, passeando com a família. Aí sabe o que eu fiz? De lá do Peru, era já passarinho, que era da educação. Eu fiz uma carta, pensei que ele nem fosse receber, fiz uma carta, e com o meu endereço aqui de Niterói. Aí passou tempo, encontrei esse doutor e falou assim, papel em branco. Aí assina aqui. Eu falei, assinar papel em branco? Olha aqui meu caderno. Ah, então é você. Eu sei o quê? Por causa de você, eu fui cortada da delegação. Você fez queixa já passarinho. A já passarinho me chamou, eu por dentro, nós fomos lá, a Brasília. Entendeu? Aí eu falei tudo por dentro, aí não tinha nem falar nada, você já falou tudo que tinha que falar. Entendeu? Tem que ser assim, Zequinha. Senão esse atletismo não vai melhorar do Brasil. Não vai melhorar. É esporte individual, você tem que fazer isso, você viajar. A não ser, sabe o que aconteceu que os dirigentes fizeram? Uma vez no Troféu Brasil, lá em Lençóis Paulista, aí uma colega me ligou, e eu não fiz acontecer não, falou, Aida, a menina que era minha rival, né, porque eles ficaram danados, você é minha rival, nós não só tinha altura. Adversária minha. Se você errava, eu ia lá dizer, você errou, eu disse assim, Stefano, não entendia. Aí da sua adversária, não, ela é brasileira. Eu não vou falar isso para os estrangeiros, ela é brasileira, ela ganha hoje, eu ganho amanhã. Eu sempre lidei assim com meus colegas da minha competição. Olha, se você botar o pé para frente, se levantar mais o joelho, eu sempre falei assim. Então, eu sempre usando esse modo de falar e tal. E aí chegou lá, eu sempre ganhei da Elizabeth Campos, que era de Campinas. Aí uma vez a menina me ligou e falei, os dirigentes querem tirar você do nome do esporte. Aí eu falei, por quê? Porque eles falaram que tem que bater seu recorde. Se meu recorde no pentatlo eu tinha feito 5,80, posavam para ela 5,90. Entendeu? Se ela saltava 1,40 m para 1,45 m, tudo para bater meu recorde sul-americano do pentatlo. Você vê. Até isso os dirigentes fizeram comigo. Beleza, Ida, muito obrigado. A gente não quer aqui prolongar, né? Que Deus abençoe. Muito obrigado por você vir participar aqui conosco. Com você, Edno. Qualquer coisa que você precisar para ajudar, a veinha está aqui. Não, você ainda está. Bom, Aida, como o Zeca comentou, né? Tudo que é bom dura pouco. Nós da AES Sports Legacy Channel agradecemos o carinho e a participação de todos vocês, espectadores. Queremos agradecer a senhora, Aida dos Santos, por ter aceitado nosso convite e ter vindo participar conosco no programa Vivências do Esporte. E sempre com o intuito de informar, debater, fomentar e entreter, o programa Vivências do Esporte deseja a todos uma excelente semana cheia de realizações e boas reflexões sobre tudo que foi apresentado nessa noite. Mas não fiquem tristes, na próxima semana estaremos de volta. Para saber mais, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like que é muito importante e nos sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco e até a próxima terça-feira.